Bom, começou a gravar. Então, a partir de agora, tá tudo que vocês falarem será poderá ser levado em contra vocês. Tá? Então, estou gravando aqui agora. Aceitando Frustrando a gente. Danilo. Obrigado aí, Gustavo. Tá? Então, na hora que aparecer para mim aqui em atividade que tem alguém, eu vou. Aí, ó, o outro aqui, Erivelton, acabou de pedir para participar. Então, eu vou parando e eu vou aceitando os alunos aí. Mas vamos lá, ó. Então, eu ontem, né, que nós nos reunimos, né, João? Nem me Acho que foi ontem que nós nos reunimos, ou anteontem, Sim. agora não lembro, desculpa. Hoje eu encaminhei um material, que esse material, né, tem um arquivo chamado Material aos Alunos, Procedimento do Júri. Esse material aí deve estar com umas 49 páginas, mais ou menos, que é o que nós vamos utilizar a princípio, né, pelo menos aí nessas 4 aulas de hoje e na aula da semana que vem e talvez da próxima. Depois, embora o outro material de sequência sobre o Tribunal do Júri ele está pronto, eu não mandei ainda. Mas todas as outras coisas que eu mandei, que na verdade foram sentenças, né? Nós vamos utilizar aí com comentários ao longo das aulas. Inclusive, por quê? Porque tem pessoas que estão fazendo curso e nunca vai trabalhar com direito. Há pessoas que pretendem trabalhar com direito. E assim, o que é isso? O que é aquilo? Mas eu nunca vi. Então, por isso, né, essas decisões, essas sentenças, e 2 sentenças aí de casos famosos, principalmente os mais experientes aí, vão se lembrar do caso. Um é da Suzane Richthofen, famoso caso, que inclusive ela está em Tremembé, né? O outro da Eloá. Por quê? Porque são casos que, por exemplo, envolve uma questão de direito penal 3, aplicação da pena que vocês já tiveram, mas envolve a questão do conteúdo da disciplina agora, processo penal 3. Porque o conteúdo, e daí eu vou compartilhar a tela com vocês para entrar no plano de ensino. Vocês estão vendo o plano de ensino, certo? Não. Não? Tô vendo a lista de presença. Isso, agora eu vi. Eu tô vendo. Que estava na lista de presença, porque eu fui contar quantos alunos quantos nós somos aqui. Deixa eu sair aqui de novo, porque tem gente pedindo para participar. Tá, pronto. Então, vamos lá. Então tá o plano de ensino aí, novamente. Né? Então, o nosso conteúdo programático aqui. Procedimento dos crimes contra a vida. Procedimento do júri. Então, vocês podem ver que tem uma acusação, instrução preliminar, algumas decisões e toda uma série de peculiaridades que existe no procedimento do júri. Então, nós vamos estudar tudo isso. Depois que nós estudarmos Tribunal do Júri,
nós vamos estudar sentença. Depois nós iremos estudar nulidades. E daí, lá para o final, iremos estudar recursos, né? Recursos no processo penal. Então, esse aí é o conteúdo aí. Tem gente pedindo para participar, por isso que eu estou mexendo, tá? Esse é o conteúdo que iremos destrinchar. Vamos começar com o Tribunal do Júri. É o mais extenso. Normalmente são 4, no mínimo 4 semanas, no mínimo 4 semanas para estudarmos todo o Tribunal do Júri. No mínimo 4 semanas. E contando aí 4 aulas, dá para perceber então que é muita coisa. Por quê? Porque é extenso o procedimento do júri, tá? Depois nós passaremos para sentença, nulidades e recursos. E recursos também aí é bastante coisa. Tá, pensei que tivesse alguém pedindo para entrar aqui, não tem. Professor, com licença. Pode falar. A aluna Júlia Marques, ela está tentando fazer esse procedimento para entrar e não está conseguindo. Ela pediu para avisar o senhor, tá bom? Tá bom. Tá bom. Mas, outra coisa, então, mas agora pode falar, desculpa. Não, pode, tem mais. Oh, apareceu aqui, vamos ver quem é. É ela? Não está aparecendo ninguém aqui. Não está aparecendo não, para mim, para aceitar. Mas se apareceu, eu aceito. Clicar no link e já vai direcionar direto, né? Isso. Se tiver Tá, e-mail já. Unital, vai direto. Se não tiver, vai aparecer aqui para mim e eu tenho que aceitar, tá? Tá bom. Então vamos fazer outra compartilhar. pergunta. Oi. O senhor está falando, porque eu tenho conteúdo programático aqui no esquema, aí aqui está a matéria do senhor, nulidade dos atos processuais, sentença e recurso. Então, os atos processuais seria o tribunal que o senhor falou aí? Não. Não, é porque primeiro nós vamos estudar o Tribunal do Júri inteiro, depois sentença, todas as sentenças, daí nulidades. Na verdade, ele está seguindo a ordem do código, né? Quando foi feito isso, ele estava seguindo a ordem do código. Então júri, sentença, nulidade e recursos. Tá, vou marcar aqui. Júri, sentenças, nulidade e recurso. Júri, sentença, nulidade e recurso. Esse é a linha aí desse processo penal 3. Show de bola, obrigado. Bom, como é que nós trabalhamos aí? Vamos trabalhar, né? Vocês vão ver que são aulas parte expositivas, parte eu chamo vocês para o debate. Tem a questão do estudo de casos, consequentemente, vocês vão ter que pesquisar alguma coisa. Critérios aí de avaliação da aprendizagem. Quando nós terminarmos júri, nós vamos realizar o primeiro instrumento parcial de avaliação, tá? Daí eu vou continuar a matéria. Quando nós terminarmos sentença,
nós iremos fazer o segundo instrumento parcial de avaliação, cada qual vale até 2 pontos, e depois prova oficial valendo até 6. Como que funciona qualquer um dos dois instrumentos? Como é que vai funcionar, né? Qualquer um dos dois instrumentos parciais de avaliação. Primeiro, eu não sei se nós iremos estar dessa forma remota ou se nós iremos estar de forma presencial. Tanto vai fazer de forma remota ou presencial. O que vai acontecer? Eu vou dar um caso para vocês e vocês vão ter que me dizer, escolher, por exemplo, 10 pontos, 5 pontos, 6 pontos, me identificar dentro desse caso se aquilo dali está certo, por que está certo, e se aquilo dali está errado e por que está errado. Tá? Aí, ó, acho que agora ela conseguiu, ó. Júlia Verônica Toledo de Paulo, acabei de aceitar. Então, assim, vocês vão ter que identificar se aquilo dali está certo, se aquilo dali está errado. Por exemplo, vocês já têm conhecimento, se vocês pegarem a sentença do Lindenberg e da Eloá, se vocês pegarem a sentença da Suzane Richthofen, e assim, tirem da mente o crime. Tirem da mente o crime. Sejam simplesmente técnicos para dizer, para analisar friamente, a pena aplicada foi correta? Foram consideradas situações, circunstâncias que não estavam sendo discutidas no processo e levadas em conta para aplicar mais pena? Faltou alguma coisa de ser levado em conta que isso implicou em menos pena? Se vocês analisarem friamente, tirando o sentimento de lado, né, tirando a situação, matou o pai, matou a ex-namorada, tira o sentimento de lado e analisa friamente, vocês já têm condições. Mas por que vocês já têm condições? Porque vocês já tiveram processo penal 3, direito penal 3, que é a teoria da pena. Vocês já tiveram esse conteúdo, então vocês têm condições friamente de analisar e dizer, e analisar sobre isso. Quem que deu o processo penal 1 e 2 para vocês? Professora Giovana. Tanto 1 quanto 2? Isso. Para mim foi o Wagner. O Wagner deu processo penal? Ai, não, desculpa, perdão. Foi o Guga, então. Tá. Então vocês têm condições aí de analisar friamente essas sentenças e, por exemplo, indicar se está certo ou está errado. Então, quando nós terminarmos júri, vocês vão ver, vou dar um caso para vocês e vocês vão ter que identificar. Como isso? Como é que isso daí? Eu vou apresentar o caso, vocês vão se reunir em grupo, né? Em grupo de quanto? 5, 6, vão discutir, vão colocar isso no papel. Normalmente, se a gente faz isso em sala de aula, dá uma página para estourar 1,5 página de caderno. Então, se for presencial, nós estaremos lá em carne e osso para isso. Se for de forma virtual, vocês vão se reunir de forma virtual, né? E vão discutir, deliberar. Um aluno vai pegar para escrever e vai me devolver isso pelo EVA. Corrijo e na aula seguinte eu dou o feedback para vocês aí de como que foi, explicando, a gente lendo o caso e daí discutindo. Isso aqui está certo, isso aqui está errado, por que está certo, por que está errado. E o interessante é que, assim, as perguntas,
a pergunta quem vai fazer são vocês mesmos. Por quê? Porque são vocês que terão que identificar, no caso. E irão dar a resposta. Vocês vão ter que achar os itens, se está certo, se está errado, escolher e dar a resposta. Daí, a gente segue com a matéria. Quando eu terminar sentença, nós iremos realizar o segundo instrumento parcial de avaliação. Como é que vai ser? Da mesma forma. Vou dar uma sentença, dar um caso envolvendo sentença, e vocês terão aí que descobrir se isso está certo, se aquilo lá está errado, e apontar qual é o item e me dar a resposta. Então, aquele negócio, não adianta vamos todo mundo dar a mesma resposta. Infelizmente não consegue, porque tem tem grupo que vai identificar tal ponto e tem grupo que irá identificar outro ponto. Então, as respostas nunca serão idênticas de nenhum grupo. Isso é certeza, tá? Calma aí que tem... Vamos voltar aqui. A questão da bibliografia, tá? Eu não sei por qual livro vocês estudaram Processo Penal 1 e Processo Penal 2. Por exemplo, na bibliografia básica aí, eu indiquei três livros. O Manual de Processo Penal e Execução Penal, do Guilherme Nucci, e o Código de Processo Penal comentado, do Guilherme Nucci, e o livro de Processo Penal, do Fernando da Costa Tourinho Filho. Daí vocês vão falar assim para mim: eu sou obrigado a comprar esse livro? Não, não é obrigado a comprar. Por quê? Por exemplo, se você já comprou o livro que eu indiquei aqui na bibliografia complementar, se você, por exemplo, comprou o Fernando Capês e quer ficar com ele, tudo bem, pode ficar. Ah, eu gosto eu nunca li, você pode falar assim, eu nunca li o livro do Manual de Processo Penal do Vicente Greco, que é o terceiro livro da bibliografia complementar. É um livro que, assim, particularmente, eu considero que dá de 10 a 0 no Capês. Ah, eu sou obrigado a comprar? Não. Por quê? A biblioteca tem. Outra coisa. Ah, eu comprei o Capês, usei no processo penal 1, usei no processo penal 2. Posso ficar com ele? Pode. Pode. Por quê? Você tem que ficar com o livro que você melhor se adapte, que o aluno melhor facilita a leitura da vida dele. E sem dúvida nenhuma, a grande massa gosta de usar o Fernando Capês. Quer ficar com ele? Pode ficar. Não tem, sem problema nenhum. É o livro que vocês alunos, melhor se adaptaram no processo penal 1 e no processo penal 2. Então não adianta eu falar que eu quero livro A, B e C, sendo que existe toda uma situação aí de, infelizmente, o livro é caro, eu não gosto da matéria, não quero trabalhar com isso, nem vou trabalhar com direito. Então, sugestão, a indicação dos livros, elas estão aí. 3 livros na básica e 5 na complementar. Quer ficar com o livro que tem? Beleza, a nossa amizade continua a mesma. Só precisa me mandar o endereço e me convidar para o churrasco. Eu fico à vontade aí para levar a boca e o feliz apetite. A amizade continua a mesma, tá? Então, não, eu sou obrigado, né, por norma da instituição, que segue uma norma do Conselho Estadual de Educação, que segue uma norma do MEC, de indicar no mínimo 3 livros na básica e 5 na complementar. É por isso que tem aí. Mas podem utilizar o livro
que vocês quiserem. O grande detalhe é utilizar livro atualizado. Utilizar livro atualizado. Esse é o grande ponto. O difícil, eu vejo, depois de um certo tempo aí, o difícil não é você aprender. O difícil é você se manter atualizado. O se manter atualizado é muito difícil. Na verdade, é chato, é dolorido. É dolorido. Por quê? Porque você estudou tudo aquilo e, de repente, pum, aquilo muda. Isso é chato. Teve um semestre, em 2016, eu cheguei um dia à noite, dei aula. Não era esse conteúdo, era de outro conteúdo que vocês irão ter ainda no semestre que vem. Dei aula. Era uma terça-feira à noite isso. Dei aula. Quarta-feira sai uma nova lei. Tudo que eu tinha falado na terça foi perdido? Não, não foi perdido. Eu só tive que chegar e falar para os alunos, olha, lembra que eu falei a semana passada isso? Ah, lembro. Vocês entenderam? Ah, entendemos. Então, tudo que eu falei mudou. Mas como? Mudou. No dia seguinte, na quarta, saiu uma lei nova. E essa lei nova fez uma alteração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar o conteúdo aqui agora, em vez de eu dar um crime, continuação no crime, eu vou parar, vou explicar para vocês o que aconteceu e provavelmente na semana que vem a gente começa o que eu ia começar. Então, o difícil não é aprender, o difícil é se manter atualizado, tá? Frequência, né? Frequência. Como é que nós vamos controlar essa frequência? Tem uma norma aí da faculdade, né? Aliás, até antes de falar da frequência, a sala virtual, eu até vou conferir aqui agora com vocês, ao vivo. Quer ver? Eu vou conferir com vocês ao vivo aqui, ó. Ó, toda a minha sala virtual aqui, ó. Tá aparecendo, deve estar aparecendo para vocês aí. Ó. Ainda não tem, ó. Tá vendo aqui? Direito Penal 4. Isso aqui foi 2021, ó. 2021. Laboratório 2021. Serviço de Assistência Jurídica 1, 2 e 3. Tudo 2021. O que eu quero dizer? A sala virtual ainda não foi montada, tá? Quando ela for montada, eu vou colocar tudo que eu já mandei, vou colocar lá. E assim, a aula hoje, 6 de agosto, eu vou colocar um link, vou colocar chat. Por quê? Porque se vocês não quiserem perguntar aqui, quiserem perguntar lá, vão perguntar lá. Se quiser mandar o e-mail, vai mandar o e-mail e a gente responde. Quer perguntar agora? Puta, beleza, pode perguntar agora, não tem problema nenhum. Pode perguntar agora. E assim nós vamos seguindo. Para controlar a frequência, né? Eu acho que uma forma, enquanto a sala virtual não estiver pronta, dependendo de tal hora, eu falo, gente, coloca o nome aí, como alguns já foram fazendo até logo no começo, colocando o nome. O que eu vou pegar? Eu vou imprimir a lista de presença e vou marcar. E na hora que eles me cobrarem, eu encaminho a lista de presença para a secretaria. Na hora que a sala virtual ficar pronta também, provavelmente vai colocar algumas atividades, porque tem uma orientação de colocar alguma atividade para que esse aluno que não teve acesso à aula, ele tenha, né? Qual é a vantagem de utilizar o Teams?
Eu até comentei no dia da reunião com o João e os outros representantes. O semestre passado, os alunos, eles me pediam para utilizar o YouTube ao vivo. Por quê? Tinha problema, nós não tínhamos problemas com conexão, né, de cair. Eles perguntavam pelo chat. Tinha a possibilidade deles, em outro momento, assistir ou rever o que eles já tinham assistido. Qual é a vantagem, por exemplo, aqui do Teams? Porque no exato momento que eu coloquei para gravar, ele está gravando. Na hora que terminar, nós formos terminar, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar. Vou clicar aqui e vou encerrar. Daí parou. Automaticamente, essa aula vai ficar disponível na plataforma e na hora que o aluno tiver vontade, ele vai assistir. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tudo certo. Tá? Então, eu acho, se eu for seguir a regra, né, já me apresentei. Apresentar o plano de ensino, já apresentei. Questão de conteúdo que nós iremos estudar. Metodologia das aulas, metodologia dos 2 instrumentos parciais de avaliação, e a questão da frequência, a questão da sala virtual. Eu vou ser sincero para vocês, eu não tenho mais o que falar de parte introdutória. Porém, a aula não acabou. Só está começando. Daí que agora vai começar, porque daí agora eu começo o conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode me interromper. Se eu não conseguir responder na hora, eu continuar falando, é porque senão eu perco o raciocínio, vou perder o fio da meada. Mas eu respondo, a pessoa me chama aí pelo áudio ou no chat, eu respondo para quem perguntar. O ponto, até voltando, falando um pouquinho dos doutrinadores aí, o ponto que eu vejo na questão de doutrinadores tem alguns doutrinadores que eu considero assim de suma importância. Eu não sei se vocês conhecem esses doutrinadores que eu vou falar. Fátima Bernardes. Eu não sei se vocês conhecem. Ana Maria Braga. Gisele, a ex do Mick Jagger lá. Datena. E por aí vai. Esses doutrinadores, eu vou ser sincero para vocês, eu não tenho dinheiro para comprar a obra deles, entendeu? Desses doutrinadores, eu não tenho dinheiro para comprar a obra deles. Então fica difícil eu comentar qualquer coisa que saia deles ali, né? Fica difícil. Agora, a gente consegue conversar das coisas que o Nutt fala, das coisas que o Capes escreve, entendeu? Então, Luciana Gimenez, lembrei. Luciana Gimenez, que é a ex do Mick Jagger. Então, desses doutrinadores aí, eu vou ser sincero, deixa eles da forma que eles estão e vamos trabalhar com o que a gente tem, com o melhor que a gente tem. Ó, quem que tá com o áudio ligado? Professor, desculpe, sou eu. É que eu ia fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer então. Eu tenho um livro esquematizado do processo penal, do Pedro Leza.
E os autores Alexandre Cebrián Araújo Reis e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Esse aí o senhor recomenda também? Ó, eu acho que para aprender, ô Gustavo, para aprender, aluno gosta disso, porque aluno gosta de coisa resumida, tá? Para aprender, se você tem vontade de aprender, realmente aprender, entender como que funciona, eu não, eu não recomendaria esse livro. Assim, respeito muito os autores aí de toda a série que tem não só da Saraiva, né, o esquematizado. Eu respeito muito os autores. Porém, tem uma diferença. Ah, eu quero passar de ano ou eu quero aprender. Eu quero passar de ano. Você vai conseguir passar de semestre. Isso você tem, não tenha dúvida, você tem certeza, você passa. Agora eu quero aprender. Quero aprender por quê? Porque eu quero aprender. Porque eu quero, por exemplo, ser delegado. Porque eu quero, por exemplo, ser promotor. Porque eu quero, por exemplo, ser juiz. Seja juiz de direito, seja juiz federal. Tudo bem. Mas, se você quer, você vai ter que utilizar livros bons. Você vai ter que utilizar livros bons. Agora, você quer só passar de ano, porque com o curso de direito, eu digo você, mas qualquer aluno, né? Eu quero passar de ano, só quero passar de ano que eu preciso de um curso superior porque eu vou ter uma promoção na fábrica. Puta, beleza, meu. Ah, se eu for trabalhar com direito, eu vou trabalhar com direito do trabalho. E nem vou trabalhar com penal, nem com processo penal. Puta, beleza. Beleza. Quer ver, ó? Só vou sair um pouquinho aqui e vou pegar um. Ó, voltei aqui, ó. Por exemplo, olha o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança. Aqui, ó. Renato Brasileiro. Edição. Eu acho que não vai dar para aparecer. Mas é a edição 2020. Por quê? Porque está atualizado. Por quê? Porque o famigerado pacote anticrime mudou muita coisa. Então, livro atualizado. Mas é isso aqui, ó. Olha o tamanho da letra. Ah, você vai falar, a letra é grande. Não é. A letra é pequena. É ruim de ler. Daí, se você pegar o esquematizado com uma letra maior, tudo, fica mais fácil. Tá? Eu não posso dizer que o esquematizado é ruim, não posso. Por quê? Porque tem o conteúdo que ele tem ali, ele tem conteúdo bom. Porém, cai nisso. Se eu estou afim, se eu realmente estou afim de aprender, o esquematizado vai te dar um en passant. Os outros livros vão te dar base aí aprofundada. Vão te dar base aprofundada. Mas daí fica aí a critério de cada um, tá? Não, professor, muito obrigado. Bom saber disso, que eu vou procurar outro livro, então, porque eu não quero só passar de semestre, não. Show de bola. Obrigado pela dica aí, viu, Tá? professor? Ah, de nada. Para vocês verem, eu sempre tinha, na verdade, o meu material sempre é atualizado, semestralmente, anualmente. Então, às vezes sai alguma coisa. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Acho que vocês não estão vendo, calma aí. Deixa eu parar de compartilhar, deixa eu compartilhar agora. Ó, o que vocês estão vendo aqui, ó, vou voltar, ó. Unital 2022. Eu venho aqui em processo penal 3, no meu computador, júri. Ó, eu tenho coisas de... Tá vendo aqui, ó? Informativo 962. De quando que ele é, ó? 29 de janeiro de 2020. O que que eu faço? O que que eu faço? Saiu alguma coisa nova. Eu vou no meu material e atualizo. Saiu uma decisão nova, seja do STF, seja do STJ. Eu vou no meu material, quer ver? Outra coisa. Ó, por exemplo, eu não mandei para vocês, mas saiu aqui, ó, gestão processual do Tribunal do Júri. Olha a data, ó, 29/7. Então, sai alguma coisa nova, eu insiro no meu material. Por exemplo, tem coisas que eu não falava. Aonde eu aprendi, por exemplo, foi nesse livro do Renato Brasileiro. Lendo, dando uma estudada, eu aprendi coisas que eu inseri no material. E esse material está na mão de vocês aí. Seja se vocês imprimiram, seja se vocês estão com ele no computador, no tablet. E eu até indico para vocês, falo para vocês da onde eu tirei o que eu vou falar. É uma pergunta, né? É um questionamento com os alunos para ver o que vocês acham. Da onde eu tirei? Eu tirei de um livro atualizado, que eu considero profundo, esse livro, tá? Mas na questão do esquematizado, a nossa amizade continua mesma, o Gustavo. Pode aí, se quiser, ou para qualquer outro aluno, continuar usando esquematizado. Só não esquece de chamar a gente pro churrasco. Eu levo a boca e o feliz apetite. Não, vou comprar outro. Obrigado aí pela dica. Tá? Mais alguém? Mais pergunta? Taquicardia? Tremedeira? Professor, a colega perguntou a Isabela. Professor, o senhor vai disponibilizar alguma matéria pela plataforma da Unital? Então, na hora que eu tiver a plataforma da Unital, eu vou. Por exemplo, tudo que eu te mandei hoje, ô João, eu colocaria na plataforma. Sim, inclusive já partilhei no grupo lá, né? O eu pessoal que vi, não entrou no grupo, vamos lá participar do grupo que já está tudo lá. Aliás, eu vou redisponibilizar, tá? Para quem entrou depois, algumas pessoas entraram depois que eu tinha colocado no grupo, eu vou reenviar lá. Então, tanto que eu até comentei, né, que eu pensei que, como em razão do tamanho dos arquivos, eu pensei que o WhatsApp não fosse suportar. E eu vi que você compartilhou e o tamanho dos arquivos o WhatsApp suportou. Eu pensei que não fosse dar, não, pelo WhatsApp. Não, eu, tranquilo, em PDF ele vai. Em PDF tranquilo, chega a compartilhar livros aí em PDF. Eu pensei que não fosse, tá? E daí, pessoal, podemos começar? Bora! Vamos nessa. Tem uma galera querendo entrar lá, fala que não está conseguindo nada, mas fazer o quê, né? Então, mas não tá aparecendo para mim aqui agora. Eu acredito que alguns ainda não conseguiram o e-mail institucional e possivelmente não têm acesso ao Teams. Ou alguma outra dificuldade que está tendo. De repente, poderia ver um tutorial, alguma coisa do tipo, para esclarecer a todo mundo aí como é que funciona. Então, não, mas pelo e-mail @unital.br entra direto. Por outro e-mail,
eu tenho que aceitar. Tanto que daí eu clico em atividade aqui e aparece a pessoa. Daí eu vou lá e aceito. Aceito todo mundo, na verdade. Tá? Não, perfeito. Tem algumas pessoas com dificuldade, mas depois a gente vai ver o que está acontecendo. Mas eu Tá agradeço a bom. atenção. Beleza. Então tá, então vamos seguir esse material aí. E só conferir o nome. Ó, o material que eu encaminhei para vocês, né? Procedimento do júri, primeira fase, material aos alunos. É esse aqui. Ele tem 42 páginas no total, tá? Então, vocês vão ver que são tópicos, né? E eu vou falando qual é a página que nós estaremos, certo? Então, vocês podem ver aí. A primeira página é só o nome da matéria, curso de Direito 2020 e meu nome, certo? Antes até, diz alguma coisa para mim. Alguns presentes já foi jurado? Não, jurado não. Eu cheguei a assistir alguns tribunais de júri. A Rosimeire está perguntando aí, onde está esse material? Foi encaminhado para o João vai Acabei de compartilhar. reencaminhar. Tá, e acabou de reencaminhar. E foi provavelmente no WhatsApp também, né, João? Acabei de reencaminhar no WhatsApp do grupo nosso aí, do processo penal. Acabei. Tô confirmando aqui. Tá aqui mesmo. Está aqui mesmo. Então, beleza, Rose. Então, ninguém nunca participou de júri? Ninguém nunca foi jurado? Nem de morte? Ninguém nunca participou de... o João já disse que já assistiu o júri, né? A Rose já assistiu o júri, mas ninguém nunca participou como jurado, lá integrando o conselho de sentença? O primeiro ponto é o seguinte, gente, ó. O júri brasileiro é diferente do júri americano, tá? O júri brasileiro, o tribunal do júri brasileiro é diferente do júri americano. Daí na página 2 aí, né, ou no slide 2, tá escrito aí, tem um quadrinho sinótico aí, né? Tribunal do júri como órgão do Poder Judiciário. Quando vocês estudaram o processo penal 1, competência, vocês viram isso. Por quê? Ó, eu tenho a competência. E eu tenho competência da justiça especial e competência da justiça comum. Isso está na Constituição. Isso está no Código de Processo Penal, lá na parte de competência, quando vocês estudaram. Quando que eu tenho uma competência da justiça especial? Ela é eleitoral. Julga casos eleitorais. Tem competência da justiça militar. E a justiça militar, eu tenho a justiça militar da União e a justiça militar dos estados, que vão julgar os seus militares que cometam crime. Eu tenho a justiça especial, trabalhista. E trabalhista não julga crime. A justiça trabalhista não mexe com crime. Essa é a justiça especial. Se daí, nas regras de competência, eu tenho que analisar, esse caso X faz parte da justiça especial? Faz parte da justiça eleitoral? Não. Faz parte da justiça militar? Também não. Faz parte da justiça trabalhista? Também não. Então não é justiça especial. Então se não é justiça especial, é justiça comum. E a justiça comum, ela é o quê? Ela é federal e ela é estadual. Justiça comum federal. Eu tenho que analisar. Esse caso
ele está envolvendo interesse da União? Se ele estiver envolvendo interesse da União, eu estou diante da Justiça Comum Federal. E se não tiver nada dentro da Justiça Especial, e também não tiver dentro da Justiça Comum Federal, sobrou o quê? Para a Justiça Comum Estadual. Tanto que a Justiça Comum Estadual ela é chamada de Justiça Residual. Por quê? Porque se não se encaixou nas outras, daí se encaixa na Justiça Comum Estadual. Então tá aí. Daí vem uma pergunta para vocês. O nosso tema, nós estamos começando com o Tribunal do Júri. O João já disse que assistiu o júri. A Letícia também disse que já assistiu o júri. Vou perguntar então, onde é que está o tribunal? E se isso daí que eu estou dizendo para vocês é um resumo que está na Constituição Federal e é um resumo que está no Código de Processo Penal na questão de competência, me diga uma coisa, onde é que está o Tribunal do Júri aí dentro? Se vocês forem analisar artigo 92, 93 da Constituição Federal, me apontem lá onde está o Tribunal do Júri. Deixa eu abrir aqui para gente, vamos ver junto isso. Deixa eu abrir uma Constituição aqui. Estão vendo aí? Não, professor. E agora? Senhor? Não, ainda não. Não estão vendo a Constituição aí? Agora sim. Não. Então, ó, são órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal. Conta para mim onde é que está o Tribunal do Júri aí. Onde está o Tribunal do Júri na Constituição Federal? Porque aqui eu tenho a organização do Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário. Tá vendo? A Constituição está dizendo isso. Não sou eu. A Constituição está dizendo isso. São órgãos do Poder Judiciário. Do inciso 1 ao inciso 7. Onde é que está o Tribunal do Júri ali? Hã? Aparentemente não existe. Então, aparentemente não existe. Aparentemente não existe. Daí vamos passar para o slide 3, ou para a página 3 aí. Porque eu contei para vocês aí deu um conceito de Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, Tribunal do Júri, conceito. O júri é um órgão especial do Poder Judiciário de primeira instância, pertencente à Justiça Comum, estadual ou federal. Lembra agora há pouco do quadro sinótico de questão da competência? Pertence à Justiça Comum, estadual ou federal. Colegiado e heterogêneo, formado pelo juiz-presidente e por 25 jurados, que têm competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. É temporário, porque é constituído por sessões periódicas, sendo depois dissolvido. Dotado de soberania quanto às suas decisões,
tomadas de maneira sigilosa e inspiradas pela íntima convicção, sem fundamentação, e seus integrantes leigos. Mas, em caso de condenação, o juiz presidente aplicará a pena com a devida fundamentação. Então, na segunda linha, o júri é um órgão especial do Poder Judiciário, de primeira instância, pertencente à justiça comum. Então, o júri não está naquela justiça especial. Eu não tenho júri na justiça do militar, eu não tenho júri na justiça do trabalho e nem na eleitoral. Eu tenho júri dentro da justiça comum. E a justiça comum, se nós voltarmos para o slide 2, ela é justiça comum, ela é federal e ela é estadual. Nossa, mas quando que eu tenho um júri na Justiça Federal? Eu nunca ouvi falar. Os mais experientes, tipo o João, tipo o Gustavo, aí, devem se lembrar de alguns anos atrás, que no sul da Bahia, funcionários do IBAMA, eles entraram numa fazenda e lá eles tomaram um tiro. Eles, funcionários do IBAMA, que é vinculado ao governo federal, que é vinculado à União, em serviço, eles entraram numa fazenda para verificar questões que estavam afetando o meio ambiente, questões irregulares, e tomaram uns tiros e morreram. Como eles estavam em serviço, como eles estavam vinculados ao IBAMA, e o IBAMA pertence ao governo federal, pertence à União, quem atirou, quem mandou matar e quem matou foi julgado pelo Tribunal do Júri. Só que pelo Tribunal do Júri da Justiça Federal. Tá? Quantos casos? Eu estou em Pinda. Vocês estão em Taubaté, Caçapava, Campos do Jordão, não sei se tem alguém de Pinda aqui. Mas quantos casos acontecem na nossa cidade e são julgados na nossa cidade, lá no Fórum da Justiça Estadual? Por quê? Porque o Tribunal do Júri, ele é um órgão da justiça de primeira instância, então eu não tenho júri na segunda instância, eu só tenho na primeira. E vinculado à justiça comum, que é federal ou estadual. Aqui, né, no caso, aqui, mas falando da nossa seção judiciária da Justiça Federal, né, porque a Justiça Federal não possui comarca, ela possui seção. Da Justiça Federal aqui em Taubaté, que em Taubaté tem uma vara da Justiça Federal, eu nunca vi, nunca fiquei sabendo de ter um júri ali. Mas Taubaté, toda terça-feira tem júri. Pinda, toda terça-feira tem júri na Justiça Estadual. Tá? Não está tendo agora em razão de pandemia, mas que tem. Vamos passar para o slide 3. Tá aí. Tribunal do Júri como órgão do Poder Judiciário. Nós já vimos, acabamos de ver, que o artigo 92 da Constituição, que estabelece os órgãos do Poder Judiciário, ele não traz o Tribunal do Júri ali. O artigo 92 não traz o Tribunal do Júri ali. Vamos ver de novo. Tá aqui, ó. São órgãos do Poder Judiciário. Eu não tenho Tribunal do Júri ali. Ah, mas será que tem algum outro artigo da Constituição, Sandro, que fale do Tribunal do Júri? Tem. Vamos lá para o artigo 5º da Constituição, inciso 38. Tá aqui, ó. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados
a plenitude de defesa, sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o tribunal do júri, ele não está no artigo 92, nos órgãos do Poder Judiciário, mas eu tenho um direito, eu tenho uma garantia fundamental do tribunal do júri, lá no artigo 5º, inciso 38. E vamos mais além ainda. Vamos lembrar um pouquinho de direito, né, de direito constitucional. As cláusulas pétreas, que nem emenda constitucional tendente a nós não temos nem emenda constitucional que seja tendente a abolir cláusula pétrea. Eu não tenho, não pode ter tramitação no Congresso Nacional de emenda para abolir o artigo 5º e o inciso 38, que está falando sobre o júri, dentro do artigo 5º, é uma cláusula pétrea. Então, o legislador não pode querer abolir o júri. Pode até ampliar, porque hoje julga os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, vocês estudaram no semestre passado, né? Homicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou a automutilação, infanticídio e o aborto. O Tribunal do Júri julga isso, minimamente ele julga isso. E seus crimes conexos. Isso é a competência mínima. Os crimes dolosos contra a vida e conexos. Pode julgar outros casos? Pode. Pode. O júri no Brasil, ele começou, pasmem, julgando crimes econômicos. O júri no Brasil começou julgando crimes econômicos. Tá? Como nós temos uma Constituição que dá a regra matriz para nós, de 1988, antes já era, os crimes dolosos contra a vida. Mas o nosso último texto aí, que diz que o júri julga crime doloso contra a vida, é a Constituição. Tá? Mas já começou julgando crimes econômicos. O que mais eu posso extrair para comprovar que o júri ele integra o Poder Judiciário, embora não esteja no artigo 92 da Constituição, mas ele está no artigo 5º, e o artigo 5º é cláusula pétrea. Questão de competência. O Código de Processo Penal, no artigo 78, inciso 1, ele traz a questão de competência do júri, certo? Ele traz isso, questão de competência do júri. O que mais eu posso justificar que o Tribunal do Júri existe juridicamente? Nós vamos estudar isso, mas se vocês forem lá no artigo 593, inciso 3, a linha D, 593, inciso 3, do Código de Processo Penal, está tratando dos recursos da decisão do júri. Recurso de apelação. Recurso de apelação. E tanto que o júri existe, e tanto que ele está na lei, que se o Tribunal de Justiça teve um júri em Taubaté, foi julgado, e houve recurso, e houve o recurso de apelação com fundamento na linha D do inciso 3 do artigo 593. Se o Tribunal do Júri dá razão para aquele que recorreu, o Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça fala, ou que seja o Tribunal Regional Federal, né, no caso federal, se o tribunal der razão, o tribunal devolve o processo para a primeira instância para fazer novo júri. Certo? Mas quanto ao artigo 593, fica tranquilo que é matéria nossa e nós vamos destrinchar isso lá na frente, tá? E para finalizar, como é a competência como que é a composição do Tribunal do Júri? Como que o júri é composto? Aí, ó, presta atenção.
Por quê? Porque isso aí vai ser pergunta de vocês no exame de ordem. Tá? Isso vocês não tenham dúvida. Tenho certeza que isso cai, inclusive em concurso. Como o júri é composto? Como que o tribunal do júri é composto? O tribunal do júri é composto por um juiz presidente, que é o juiz togado, que é o juiz de direito, que é o juiz federal, e por 25 jurados. O tribunal do júri é composto pelo juiz-presidente, por um juiz-presidente e por 25 jurados. Desses 25 é que serão escolhidos 7 que irão integrar o conselho de sentença. Então, na hora que o júri vai se reunir, e nós vamos estudar isso, são escolhidos 25 jurados para participar daquela sessão, daquele mês de julgamento. Então, estamos em situação normal, né? Sem pandemia, acabou. Agora, no mês de agosto, no mês de setembro vai ter júri. Mês de setembro vai ter júri. Então, o que faz? Eles vão o juiz, com o seu diretor de cartório, com o seu funcionário, eles vão se reunir, mais o promotor, mais o representante da OAB, vão se reunir para sortear os jurados. Quantos? 25. Então tem uma urna, eles vão realizar o sorteio dentro dessa urna tem 100 nomes. Eles vão sortear 25. Sorteou 25. Esses 25 irão participar de todas as sessões do júri do mês de setembro. Então, toda terça-feira, aqueles 25 jurados vão ter que comparecer lá. E eles vão ser sorteados. Só um momento. E eles vão ser sorteados para participar daquele caso que está sendo julgado naquele dia. Daí tem um procedimento que irão escolher 7. Esses 7 jurados, eles irão compor o conselho de sentença. Então, a composição do tribunal do júri é o seu juiz, presidente e 25 jurados. E desses 25, são escolhidos 7, e desses 7 que formarão o conselho de sentença. Quem perguntou aí? Pode perguntar. Professor, eu dei com a mão aqui, mas acredito que o senhor não está vendo, tem a mãozinha aqui, certo? Não, apareceu agora há pouco. Então. Só perguntar para o senhor, tem como o senhor explicar, por exemplo, esses jurados que compõem o tribunal, eles podem julgar, sigiloso o voto deles, né? E é a íntima convicção. Então, quer dizer, ele não precisa estar embasado na lei, isso aí só quem faz é o juiz, é isso mesmo? É isso mesmo. O jurado julga de acordo com o conceito que está aí, que eu mandei pronto para vocês aí. Então, e realmente é isso. O jurado, ele julga de acordo com a sua íntima convicção. O que ele achar. Se, por exemplo, o jurado foi convencido emocionalmente, ele pode, exatamente dessa maneira, não tem problema algum quanto aí, em relação a isso? Não tem problema, e ele não tem que falar, ele não tem que dizer por que ele está votando para condenar ou para absolver. Ele não precisa falar para ninguém. Beleza, então. Obrigado, professor. Falou? É isso aí, né, professor? A grande briga entre o advogado e o promotor de justiça para convencer os jurados, né? É por isso que o estudante de direito gosta de crime, estudante de direito gosta de ver sangue, estudante de direito gosta de júri. Né? Por quê? Porque tem uma briga entre duas pessoas ali. E às vezes eles esquecem até do direito, do que está sendo discutido
para se atacarem, às vezes fisicamente, realmente partirem para as vias de fato, né, para violência. Acontece isso, tá? A Rosemeire colocou aí, professor, já viu a série Netflix, Os 12 Jurados, série alemã, bem diferente? Eu estou assistindo, eu estou acho que no episódio 6, mas tem um detalhe, né? Como eu falei, o júri, que normalmente é júri americano, é diferente do júri brasileiro. Eu estou vendo agora o júri alemão ali, o negócio tá mais diferente ainda, tá? Não tomem por base a nossa legislação com filme, tá? Sim. Não, dois crimes sendo julgados ao mesmo tempo, isso é possível no nosso júri. No nosso júri é possível. Dois crimes serem julgados ao mesmo tempo, tá? Mas a nossa sistemática é diferente, é bem diferente, nossa, bem diferente do que está ali nessa série aí. Eu nunca tinha visto, e olha que eu sou fã de filme assim, e dessa forma que está nessa série aí da Netflix, Os 12 Jurados, eu nunca vi. Foi a primeira vez, tá? Tranquilo, pessoal? Vamos continuar aqui? Então, com esses apontamentos que eu fiz aí, dessas colocações do slide 4, né, eu justifico para vocês que realmente o Tribunal do Júri existe, embora ele não seja parte de um órgão do Poder Judiciário, conforme artigo 92 da Constituição, a própria Constituição traz no seu artigo 5º como um direito, uma garantia fundamental que, inclusive, não pode ser submetido à emenda tendente de abolir o júri. E depois o Código de Processo Penal vem nos explicar aí a questão de competência e recursos do Tribunal do Júri. Slide 5. Slide 5, eu trouxe aí o artigo 5º, inciso 38 da Constituição. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados plenitude de defesa, sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o que nós vamos fazer agora, a partir do slide 6? Nós vamos destrinchar inciso por inciso, tá? Vamos destrinchar inciso por inciso aí. Daí nós começamos pela inciso A, plenitude de defesa. Nossa, mas eu já ouvi falar um tal de um outro princípio constitucional também, Robson Flores ou Edson Sampaio, quando me deu direito constitucional, eles falaram sobre uma tal de ampla defesa, que está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Vamos lá. 5º, 55. LV. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E aqui estamos falando de plenitude de defesa. Ampla defesa e plenitude de defesa é a mesma coisa? A diferença?
são sinônimos e detalhe, os dois incisos são do artigo 5º. Os dois incisos são do artigo 5º. É a mesma coisa? O legislador estava cansado e escreveu diferente, mas é a mesma coisa? Plenitude de defesa, ela é mais que a ampla defesa. A plenitude de defesa é mais, tá? É mais. Por quê? Porque no júri, não me bastam somente argumentos técnicos. Não me bastam argumentos técnicos. Eu posso trazer argumentos extrajurídicos. Eu posso trazer argumentos de ordem social. Eu posso trazer argumentos de ordem emocional. Eu posso trazer argumentos de ordem de política criminal. Eu posso trazer argumentos de ordem sociológica e etc. Essa plenitude de defesa, inclusive, pode até mentir? Pode até mentir. O advogado, na sua argumentação, ele pode contar a história do jeito que ele quiser. É lógico que o membro do Ministério Público também vai poder contar da forma que ele quiser. Mas quando se fala em plenitude de defesa, estamos falando da defesa da pessoa que está sendo acusada de um crime doloso contra a vida. Então, por isso que a plenitude de defesa ela é maior que a ampla defesa. Porque a ampla defesa, eu somente estou em um campo de defesa técnica. Eu estou em um campo da autodefesa. Ampla defesa, ele se defende. O réu ele tem a autodefesa e ele mesmo fazendo a defesa. Né? Ele pode mentir, pode falar que não foi ele, pode que ele não estava lá, foi outro, foi o irmão. Defesa técnica é a defesa feita pelo advogado. Isso é ampla defesa. Aí a plenitude de defesa, que vale no tribunal do júri, e está no artigo 5º, inciso 38, a linha A, ela é mais. Por quê? Porque eu posso trazer argumentos extrajurídicos de ordem emocional, sociológica, de política criminal, emocional, certo? Tudo bem, pessoal?